Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos iniciando o segundo encontro da oficina, Os Filmes e a Ciência, entre a ficção e a realidade. E nós vamos dar início retomando as atividades do primeiro encontro, onde nós abordamos uma breve contextualização da história do cinema e da ficção científica. Então, para quem não conseguiu acompanhar, esse encontro ele foi gravado, ele está disponibilizado no YouTube, então dá tempo de vocês assistirem. E eu gostaria de saber se vocês receberam os meus e-mails sobre o, os links onde a gente está disponibilizando os nossos materiais no Drive. E se vocês conseguiram assistir o vídeo que o professor Nelson gravou sobre a análise fílmica. Tem alguém aqui que não recebeu? O Leonardo eu sei que não recebeu porque o e-mail dele foi cadastrado errado. Então, se alguém não recebeu, me avisa que eu encaminho, deixo o e-mail aqui que eu encaminho para vocês esses links. Então, qual que seria a proposta de hoje? A gente discutir uma ficha que eu criei no meu mestrado sobre análise de filmes com enfoque CTS, na ciência, na tecnologia e na sociedade. Então, eu vou discutir com vocês um pouquinho ao longo dessa ficha o que seria esse enfoque CTS e o que seria essa análise fílmica. No entanto, o professor Nelson já deixou lá no vídeo dele algumas explicações sobre como que ele fez essa análise fílmica dele na tese dele, como que ele analisou esses filmes, que vai estar relacionado um pouquinho também com a minha ficha, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, porque eu me baseei na ficha que o professor Nelson criou no doutorado dele para elaborar a minha. Só que aqui eu acrescentei uma novidade que seria o enfoque CTS. Então a dele não tem esse enfoque, a minha vai ter essa abordagem referente à ciência e à tecnologia. Então eu vou projetar aqui para vocês na tela. E eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida depois que assistirem aquele vídeo do professor Nelson sobre a análise fílmica, se vocês conheciam aqueles termos, por exemplo, nós da biologia, quando vê lá método iconológico, pré-iconografia, iconologia, se vocês entendem esses termos, né? Do pessoal de artes visuais, eu acredito que sim, mas de outras áreas eu acho que fica meio complexo. Vocês têm alguma dúvida? Quer comentar um pouquinho, professor Nelson, para eles? Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos a esse nosso segundo encontro. Como a Thaís colocou, a minha área, eu tenho uma área de formação na engenharia civil e depois em artes. E no campo das artes, nós trabalhamos essencialmente com a imagem. E quando eu fui fazer um doutorado em ensino de ciência, eu trabalhei com opção com a imagem em movimento, ou seja, a imagem do cinema, e como analisar essa imagem, no meu caso específico, para o ensino da ciência. Como a Thaís colocou, a Thaís já trabalha com o enfoque CTS, que ela vai comentar sobre isso. Mas independente do destino que você vai ter, por exemplo, no meu caso, para o ensino da ciência, ou com enfoque CTS, a imagem fílmica, a imagem cinematográfica, ela pode ser analisada na perspectiva do Panofsky com o seu método iconológico. Esse método ele é dividido em 3 fases, né? O Panofsky é um crítico de arte dos anos 30 e 40 que desenvolve o método para analisar, inclusive, as imagens do Renascimento, né? As pinturas do Renascimento. O que eu fiz? Eu adaptei esse método dele, das imagens pictóricas, para a imagem fílmica.
utilizando a mesma terminologia que ele. Então, quando ele fala do pré-iconográfico, o pré-iconográfico é aquilo que vem antes da imagem. No caso do cinema, é tudo aquilo que contribui para a produção do filme, ou seja, contribui para a produção das imagens, né? Porque o filme, o que, que ele é? O seu produto final é uma imagem, ou uma sequência de imagens. Então, a pré-iconográfica, né? E a iconografia é como se escrevesse, descrever com a imagem. Ela é um ramo da história, da arte, que vai estudar especificamente isso. Então, o pré-iconográfico, no caso que nós estamos adotando aqui, eu e a Thaís, nesse processo, né, cada um dentro da sua especificidade, é tudo aquilo que contribui para a formação da imagem, ou seja, o ano de produção, qual foi o estúdio que produziu, se ele é adaptado ou não de um livro, porque isso é uma coisa muito importante quando você trabalha, né, com uma análise fílmica, porque às vezes o roteiro sai a partir de um filme, ou o roteiro sai a partir de um fato. E isso eu analisei na minha tese Anjos e Demônios, que é baseado que é inspirado no livro do Dan Brown, Anjos e Demônios, e Em Nome da Rosa, que é também no livro do Humberto Eco. Então isso faz toda a diferença, porque muitas vezes na adaptação fílmica a personagens são retirados, outros são acrescentados, fatos são mudados, claro, porque são linguagens diferentes. Então o pré-iconográfico vai trabalhar com tudo aquilo que é formado antes da imagem, que é aquilo que vai contribuir para a formação da imagem. A fase a análise iconográfica, como o nome está dizendo, é quando eu analiso a composição da imagem mesmo. Então, por exemplo, num filme, depois a gente vai falar um pouquinho do próprio filme Contágio, né, mas vamos ver lá no Em Nome da Rosa. Tem um determinado momento em que os personagens estão lá no monastério e tem alguns elementos de navegação, como um esquadro, uma lupa, ou o momento do óculos. Então eu pego aquele frame e descrevo o que tem e faço as relações que existem. Por exemplo, naquele momento você pode dizer, que tal equipamento foi feito em tal ano, surgiu dali, aí você acrescenta dados que contribuíram na composição daquela imagem. E o iconológico é o sentido que a imagem tem. Por exemplo, é você pegar aquela imagem, essa mesma imagem que eu descrevi agora, e falar do impacto que houve depois do surgimento do óculos. O que, que ele representa, o que, que representa isso para a ciência, qual foi a evolução, o que representa isso no campo da ótica e assim por diante. Então, aqui, hoje, o que a gente vai fazer? Um exercício, mais ou menos, né, Thaís, acredito eu, justamente disso. Dá até para a gente, vocês citarem alguma cena do filme, alguma coisa, a gente vai acompanhando a ficha que daí a Thaís está apresentando e vamos escrevendo. Teve alguém que falou, começou a elaborar uma pergunta ali, eu esqueci o nome da pessoa, eu não consigo acessar aqui, mas se quiser perguntar agora, ou de repente mais tarde, fica à vontade, tá? O momento é para isso mesmo. Tá fechado seu microfone, Thaís. Então, pessoal, qual que seria a nossa proposta hoje? Apresentar algumas informações para vocês procederem nessa análise fílmica, que vão ajudar vocês a realizarem essa leitura dessas imagens fílmicas do cinema. Então, isso é da minha dissertação de mestrado, porque durante a minha formação eu não trabalhei com imagens, eu sou bióloga e eu nunca trabalhei com imagens, e principalmente as do cinema. O máximo que a gente vê é uma imagem aí dos microscópios e tudo mais. Então, como que a gente consegue interpretar essas imagens? E a gente está cercada delas, principalmente nos livros didáticos, a hora que você vai escolher uma imagem para colocar no slide, para apresentar para o aluno, e por aí vai. E a gente não domina essas técnicas. Então, aí a gente chega e quer analisar um filme para levar para a sala de aula. Como? Como que a gente consegue fazer isso? Então, na hora que eu comecei a pesquisar, eu fui me deparando com vários termos que eu não conhecia, né, da linguagem cinematográfica. Então, eu comecei a estudar ano passado para conseguir fazer essas análises fílmicas durante o meu mestrado. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, vou tentar ser breve, como que
essa ficha vai poder orientar vocês na nossa proposta, que seria vocês utilizarem essa ficha, eu disponibilizei ela no formato Word, que aqui ela está no PDF, para vocês preencherem no próprio Word mesmo, enquanto vocês analisam o filme Contágio, para ver se essa ficha ajudou a fazer essa análise fílmica, se ela atrapalhou, se vocês não entenderam a ficha, e por aí vai. Então, antes de vocês preencherem essa ficha, eu vou apresentar as etapas, né, da composição da ficha. Então, no nosso terceiro e último encontro, que vai ser terça-feira que vem, acho que é dia 6, a gente vai discutir as análises de vocês e as nossas sobre o filme Contágio e ver como que a gente conseguiu realizar essa leitura dessas imagens desse filme. Então, eu coloquei como título Leitura de Imagens Fílmicas com Enfoque CTS. Aqui são os professores colaboradores que me auxiliaram nessa etapa durante a elaboração da ficha. Então, eu dividi essa ficha em três etapas. Então, a primeira etapa eu denominei de etapa seletiva, que se encaixa com a ficha que o professor Nelson criou. Então, aqui, a gente vai conseguir colocar esses elementos do filme, que vão ser aquela análise pré-iconográfica, né? E antes de você assistir o filme, você consegue pesquisar alguns elementos a respeito do próprio filme, que podem estar até mesmo, Thaís, oi. desculpa, o Leonardo está pedindo se dá para dar um zoom, para dar um enfoque melhor. Dá zoom na. Ela tá aí, obrigado. Olha, estão dizendo que está muito pequeno. Foi? Perfeito. Se vocês conseguirem falar comigo pelo microfone, eu agradeço, gente, que eu não fico lendo as mensagenzinhas, perdão. Ficou bom. Perfeito. Então, seriam aqueles dados que você vai conseguir pesquisar sobre o filme antes de você assistir. Como, por exemplo, o nome do filme aqui no Brasil, o nome do filme original, se for um filme estrangeiro, o ano que ele foi produzido, o gênero, pode ser mais de um gênero aqui também, às vezes pode ser ficção científica e ação ao mesmo tempo, o país que ele foi produzido, a coloração do filme, se é preto e branco, se é colorido, o idioma, a idade que esse filme é recomendado, a duração aqui é bem importante, principalmente para levar para a sala de aula, e a reprodução. Essa reprodução é onde esse filme se encontra. Antigamente era mais comum, DVD e tudo mais, só que hoje a gente já tem esses filmes nas plataformas digitais, por exemplo, a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Globoplay. Então, e o professor também pode estar baixando esses filmes. Então, é legal fazer como se fosse um arquivo, onde que você vai poder consultar depois esse filme e localizar ele para poder exibir. A direção, os diretores, os produtores, os atores, né, o elenco principal do filme, que são vários atores, mas dá para colocar os principais. Essa sinopse é interessante também, além de pesquisar que o filme tem uma sinopse pronta, o professor também criar aqui a sua própria sinopse para poder apresentar esse filme e os assuntos que esse filme aborda. Thaís, posso só fazer um... pessoal, essa primeira parte aqui da ficha, ela é muito interessante, por exemplo, se você quer fazer um levantamento de filmes, de vários filmes, ter vários filmes lá, dependendo da, como a Thaís falou, se você é professor, vai trabalhar em sala de aula, e mesmo que você, por exemplo, não seja da área da ciência, mas assim como foi disposto, você acaba criando um arquivo de filmes que você possa vir usar. E você tem informações que são importantes, desde assim,
Ah, para que idade? Porque às vezes eu sou um professor que eu atuo, sei lá, do ensino básico, da quinta série, até o ensino superior. Muitas vezes o filme que eu vou trabalhar lá para a quinta série, ele não vai ter o mesmo impacto no ensino médio e vice-versa. Ou às vezes eu tenho um filme muito interessante, uma vez eu fiz isso, eu levei para as crianças Ladrões de Bicicleta, para falar sobre o pós-guerra. Muito interessante. Mas para as crianças, um filme preto e branco é a pior coisa que tem. Para eles é uma coisa muito ultrapassada. Então ele não se adequa, ele não serve para aquela faixa etária. Essa fichinha aqui vai permitir para vocês que vocês tenham essa seleção, né? Quer dizer, como você pode, eu posso usar para esse público, eu posso usar esse filme, assim, desde uma direção, porque um diretor você já sabe que tem impacto sobre uma determinada plateia, os atores. Então essa primeira parte ela vai servir para você organizar esse arquivo de filmes que você tem, tá? Obrigado, Thaís. Então, logo abaixo da ficha, eu coloquei como as dicas, as orientações de como utilizar, né, essa ficha. Então, caso o professor fique com alguma dúvida, eu coloquei uma breve explicação de como preencher essa ficha. Ela está disponível lá naquele link do Drive que eu encaminhei para vocês. E aqui, o item 15 seria relacionado à interdisciplinaridade, porque é uma das características do enfoque CTS ser interdisciplinar. Então, aqui o professor vai poder colocar as diversas disciplinas, diversas áreas da ciência que esse filme consegue relacionar. Então, o final dessa primeira etapa é identificar, esse filme ele possui esse potencial CTS? Como que o professor vai fazer isso? Aí vocês vão perguntar, Thaís, eu não sei o que é enfoque CTS, eu nunca estudei, e eu coloquei algumas perguntas que, de forma que, se você conseguir responder elas, e as respostas forem positivas, se a resposta for sim, esse filme ele vai apresentar esse enfoque CTS. E dessa forma, o professor vai conseguir realizar a segunda etapa de análise e a terceira. Então, brevemente, eu vou falar rapidinho aqui para vocês do enfoque CTS para quem não estudou, mas eu deixei 2 livros para vocês lá do professor Walter Antônio Basso, de 2003, e vários colaboradores. Aí tem também, eu vou citar os livros que eu uso para estudar esse enfoque CTS. Tem esse livrinho aqui verdinho, que é de 2011, do Wildson Luiz Pereira dos Santos e do Décio Auler, que eu gostei bastante. Tem também esse mais 2 lá no Drive. Então, tem um de 2017, esse livro é do Álvaro Crispino, que ele vai falar sobre esse enfoque, mas de uma forma mais atual, que esses autores aqui que eu citei para vocês, eles são dos anos 2000, esse já é de 2017, ele é bem mais recente. Aí tem vários artigos do Eduardo Fleury Mortimer também, e resumindo, seriam esses autores que eu utilizo como referencial. Então, eles vão falar assim que esse enfoque CTS, esses estudos da ciência, da tecnologia e da sociedade, eles vão surgir como esse campo interdisciplinar a partir de movimentos sociais que começaram a surgir na década de 60 e 70. E como que esses movimentos eles surgiram? Através dessas preocupações devido aos últimos acontecimentos daquele período, que seriam, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, onde os cientistas conseguiram desenvolver essas armas nucleares, as armas químicas, e tudo isso agravou esses problemas ambientais decorrentes desse desenvolvimento científico e tecnológico. Então, esses movimentos, eles cresceram e estimularam esse interesse
nesses estudos sobre essas consequências do uso da tecnologia, sobre esses aspectos éticos do trabalho dos cientistas, com a participação dos programas militares, né? Por exemplo, vamos citar aí essa corrida da Guerra Fria, e também a realização de experimentos na medicina, o desenvolvimento da biotecnologia e tudo mais. Então, tudo isso relacionou em uma tomada de consciência cada vez maior da população em relação a esses problemas ambientais, éticos, relacionados à qualidade de vida da sociedade. Então, aqui, a nossa concepção de ciência, no enfoque CTS, seria que essa ciência ela não vai ser uma atividade neutra, e o seu desenvolvimento ele vai estar relacionado com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e principalmente os ambientais, né? Então, só para contextualizar vocês desse nascimento, dessa origem desse enfoque CTS, como essa conscientização e estimular também essa reflexão sobre esses impactos da ciência no nosso cotidiano. Então, aqui, ó, eu deixei algumas perguntas para analisar se esse enfoque CTS vai estar presente. Então, por exemplo, o filme aborda algum conteúdo de ciências relacionado com o cotidiano dos alunos? Os conceitos destacados no filme estão relacionados com o enfoque CTS? O filme vai realizar essa introdução de um problema social? Por exemplo, no filme Contágio, quem já assistiu conseguiu relacionar os acontecimentos do filme, a narrativa do filme, com o nosso problema atual, que é a pandemia do coronavírus. Então, a gente já consegue relacionar essa produção de vacina, todas as questões sociais, políticas, que estão por trás dessa produção e distribuição de vacina. No próprio filme, sem, por exemplo, antes do aluno ter passado por essa situação do cotidiano dele. Então, o filme ele já está relacionado com o dia a dia do aluno. E também apresenta esse problema social da produção de vacina para conter essa pandemia. Ele vai incluir contribuições da ciência e da tecnologia para aquela sociedade apresentada no filme, ou seja, ele vai discutir questões políticas, sociais, ambientais e culturais, mesmo que locais ou globais, relacionadas à ciência. Se essas discussões elas vão considerar a ética e os valores da ciência, da tecnologia. Por exemplo, se o desenvolvimento, por exemplo, da produção de vacina foi influenciada por algum grupo, alguém teve benefício, recebeu a vacina primeiro, por que essa vacina foi estimulada a ser produzida de forma mais rápida, ou por que ela não foi estimulada? E a gente consegue ter essa noção, né, de acelerar essa produção de vacina e principalmente da distribuição, né? Tem todo Será que tem somente a concepção dos cientistas? Aí, né, que essa ciência ela não vai sofrer nenhum fator, uma influência política também? Muito crítico. Ele vai incentivar os debates em torno dessas relações CTS, e principalmente, aqui eu acho que é mais fácil de identificar esse CTS no filme. O filme vai abordar alguma questão polêmica, que seja social, histórica, ambiental e cultural, até mesmo econômica, né? Que pode contribuir para a formação de atitudes e valores morais e éticos desses alunos. Então, se a resposta for sim, a gente consegue concluir que tem enfoque CTS no filme, e a gente consegue avançar para a segunda etapa, que é a
etapa descritiva. E aqui a gente vai conseguir observar os elementos que compõem essas imagens fílmicas. Então, por exemplo, as derivações seria esse filme, no caso da ficção científica, é muito comum esses filmes serem produzidos com base em livros. Então, o autor criou um livro que o cinema adaptou como filme. Então, já tem esse outro recurso além do filme, que é o livro. Então, o professor também pode conseguir discutir essas duas narrativas, do livro e do filme, para compor essa análise. Ou também, por exemplo, pode ser o filme pode ter surgido como uma série primeiro, antes de ser um filme. Ou se conta alguma história real, de algum personagem da ciência, por exemplo, e tudo mais. Thaís, posso fazer um comentário aqui? Pode. Importante, quando principalmente assim, o filme é adaptado de um livro, que vocês leiam o livro. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai falar sobre sobre um filme, alguém já leu esse livro. E o livro, a gente tem que ter claro assim que livro é uma coisa, filme é outra. Nem sempre a transposição do livro para o filme ocorre de maneira fiel ao livro. Então, muitas pessoas às vezes, mas um livro é assim, ou o livro é muito melhor. Isso é bastante comum de nós ouvirmos. Mas a gente tem que ter claro que coisas que dão certo num livro não dão certo num filme, e vice-versa. Então, isso é uma coisa importante da gente ter claro na hora que você vai analisar o filme. E se ele é baseado num livro ou em fatos reais, é ir atrás desses fatos e desse livro para que você tenha um domínio maior sobre o assunto. Tá? Isso, Thaís. Ô Nelson, como é que é o nome daquele site que a gente pesquisa os filmes para ter essas informações? Tá, é IMDB, é internetmoviedatabase.com. É o site mais completo que existe na atualidade sobre cinema, tudo relacionado. Então, se você quer saber sobre um ator, sobre um diretor, sobre um filme, ele traz muitas informações, desde assim de locações, de bilheterias, se foi adaptado ou não, se é uma coprodução, ele tem todas essas informações. É o melhor site que nós temos, mundialmente falando, sobre cinema. Tá? Ele é um site em inglês e ele é muito bom realmente. Você tem todas as informações. Eu que gosto muito de pesquisar sobre cinema clássico e tal, o que você imaginar praticamente tem lá. Tá? É excelente. É imdb.com, www.imdb.com. É Internet Movie Database. Aí você consegue ter tipo a Wikipédia do cinema ali. É bem bacana. Então, dá para você coletar essas informações. Aí tem vídeos, tem imagens também, fotos do filme, os atores, tem várias informações desse filme. É bem interessante. Então, aqui também dá para se pesquisar a biografia do diretor, saber um pouco mais. Porque além eu vou citar aqui embaixo os intérpretes, que são os atores, certo filme já tem uma história que vem com o trabalho do diretor. Por exemplo, vamos citar assim, Jurassic Park, que é o que eu adoro. O, o Steven Spielberg, ele carrega uma bagagem de direção que tem uma característica, uma marca, que a pessoa, ao ver aquele filme, ele já vai falar, nossa, é do Steven Spielberg. Então, tem certas características que marcam o filme, a narrativa do filme, devido a esse trabalho do diretor, a personalidade dele. Então, saber um Mas eu pouco... gostaria só de fazer um comentário aí, Thaís. Não reparem que a gente combinou, né, Thaís, que a gente ia manter esse diálogo. Uma coisa importante que Thaís falou, a gente não pode esquecer que diretores e produtores cinematográficos, eles são pesquisadores. Né? Um diretor nunca faz um filme sem pesquisar, e um produtor também nunca produz um filme sem pesquisar. Então, quando nós falamos em pesquisa, eles também são fontes de pesquisa. Claro, lembrando sempre que um filme
é uma obra artística. Então, enquanto obra artística, ele tem aquilo que nós chamamos da licença poética. Essa licença poética permite que ele cometa coisas que vocês que são da área da ciência sabem muito bem, né? A subversão, muitas vezes, de tempo, de espaço, de certos fenômenos que nós sabemos que não é daquela forma. Mas aí é o papel do professor, do pesquisador, como mediador, né? O filme é um ponto de partida, tá? Obrigado, Thaís. Então, quando a gente vê esse filme, a gente não sabe. Vamos pegar, por exemplo, aquele filme do Tubarão, do Steven Spielberg. O trabalho que deu para ele gravar aquele filme na produtora. Diz que deu tudo errado naquele filme, né? Diz que o tubarão afundava, era um robozinho que afundava. E o filme foi lançado e hoje é o maior sucesso. Então, saber essa história, essa biografia do diretor, os trabalhos anteriores, também ajuda a compreender o filme que a gente está assistindo, analisando. E também se tem as edições anteriores. Eu estou analisando agora aquele filme Ghost in the Shell. E ele é tipo um anime, derivado de uma história de anime. Então, o primeiro filme é um anime. Então, a gente vai sempre estar voltando nesses trabalhos anteriores desses diretores. E os intérpretes, aqui, os autores também, assim como os diretores, vão impactar bastante esse acolhimento do filme pelo público, e isso vai influenciar também nessa aceitação, nesse impacto que esse filme vai causar, ou seja, essa rejeição ou aceitação da crítica, do público, da bilheteria, se ele vai receber prêmios, e também se vai gerar polêmicas, se vai impactar a nossa época, ou até mesmo a linguagem do cinema como um todo. Então, aqui a gente vai ter noção dessa recepção desse filme na sociedade. Aqui a gente já vai partir um pouco para os elementos fílmicos, então vai ser uma fase de decomposição, né? Uma descrição dessas imagens fílmicas. Eu não coloquei todas, porque a gente também não tem tanto esse conhecimento para fazer isso, e também pode se tornar um pouco cansativo, mas a gente consegue fazer uma descrição visual da câmera, porque às vezes aquele filme ele fecha, apresenta uns planos mais fechados ou uns planos mais abertos, então a gente consegue narrar um pouco esses enquadramentos, esses movimentos, esses ângulos de filmagem, né? Aí eu coloquei algumas perguntas aqui também para a gente conseguir ver sobre a iluminação, a cor, né, as texturas dessa imagem. E fazer uma descrição sonora, né, qual música que foi escolhida para acompanhar tal cena, né, para marcar aquela narrativa, ou até mesmo um personagem, ou também fazer uma mudança de cena para causar, se for uma ação, para gerar aquele prendimento do público na hora que está assistindo determinada cena. A descrição do figurino, por exemplo, se for um filme de época, ou se for um filme de romance, ou de ficção científica que vai se passar, por exemplo, com os astronautas lá em Marte, ou de gladiadores. Então, tudo isso vai ser retratado também no figurino desses personagens. A gente consegue evidenciar essas características também. A descrição do cenário, se é um filme feito, por exemplo, no meio da floresta, se é feito em um cenário montado naquela produção, especialmente produzido para aquele filme. Então, dá para conseguir discutir isso. Por exemplo, Mad Max, né? Se foi feito em cenas gravadas em um deserto, ou para retratar aquela movimentação da areia e tudo mais, né? Então, a descrição da narrativa,
Então, quem conta essa história? Como ela é contada? Geralmente tem filmes que apresentam umas legendinhas começando, introduzindo tal cena, ou até mesmo um próprio personagem consegue contar, narrar essa história. Então a gente consegue identificar e fazer uma descrição dessa narrativa, como que que esse enredo é apresentado. E também essas cenas, se elas são em ambientes externos, qual que é a cena principal ou as cenas principais, né? Como que a gente consegue dividir essa narrativa. Então, a gente costuma fazer bastante isso, dividir esses personagens e as características principais dessa história no filme. Então, a terceira etapa seria, eu chamei de fase interpretativa e interrelações entre a ciência, a tecnologia e sociedade. Então, aqui a gente vai conseguir fazer essas interpretações conforme a nossa bagagem e o nosso objetivo. Por exemplo, qual temática que a gente vai querer discutir com esse filme? O filme ele fala sobre o quê? E aqui a gente vai conseguir tecer as nossas opiniões, as nossas interpretações sobre esse filme. Aqui eu coloquei de ficção porque eu analiso filmes de ficção científica. Então, as sociedades apresentadas nesses filmes podem ser diferentes. Por exemplo, Star Wars, Star Trek, não são só pessoas, seres humanos. Podem ser também outras espécies, tipo alienígenas e tudo mais. Animais, se for um filme, por exemplo, de animação, ou também se for cyberpunk, pode ser robôs, né, aqueles ciborgues. Então, qual sociedade que é apresentada nesse filme? Ela é real? Ela existe? Ou ela é distópica ou utópica, né? E ela é extrapolada para o futuro ou retomou para o passado? A gente consegue situar em que tempo, em que lugar esse grupo de personagens está apresentado naquela ficção ali do filme. Aqui eu coloquei a problemática. Então, a gente vai ter que olhar para esse filme e tentar descobrir e apresentar qual que é o problema abordado naquele filme. Por exemplo, se for um filme de ação policial, o problema é que eles vão passar o filme inteiro tentando prender aquela pessoa, pode ser um criminoso e tudo mais, o bandido. Se for um filme de romance, aquele casal vai ficar tentando ficar junto durante toda a história do filme. O problema é que eles têm dificuldade em se manter unido. E também no filme Contágio, a gente vai ver ali que o problema é exatamente conter a pandemia e descobrir a origem do vírus, né? Como que surgiu isso? E também conseguir produzir uma vacina a tempo de evitar mais mortes daquela população. Então, esse enredo do filme, a gente vai conseguir falar se o enredo do filme vai girar em torno desse problema e se ele vai receber muita ou pouca ênfase, né? E se esse problema vai gerar polêmicas na sociedade. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer esse debate de como que esse problema apresentado no filme, ele vai se encontrar vinculado às questões sociais, econômicas, ambientais, históricas, culturais, de cidadania e de caráter, e também as questões éticas. E se é possível identificar algum problema de temática social presente nesse filme. Então, além disso, o professor também ele vai conseguir colocar qual a vivência dos alunos em relação a esse filme e a temática que o próprio filme aborda. Será que os alunos já têm algum conhecimento sobre o tema do filme? Então, aqui a gente vai poder fazer esse debate
Isso, por exemplo, se for em sala de aula, até discutir isso com os alunos. Aqui eu já estou caminhando para o final da ficha, que seria entrar realmente no enfoque CTS. Então, o primeiro seria esse enfoque para a ciência. Então, o professor vai conseguir discutir se o filme apresenta cientistas, como a ciência é vista pelos personagens do filme, porque no filme Contágio, como que os cientistas lá que estão tentando descobrir, isolar esse vírus e propor uma vacina para ele, como que a sociedade, como que o governo olha para esses cientistas. Então, aqui a gente consegue fazer essa interpretação. E discutir também essa epistemologia da ciência. De onde vem esse conhecimento que é discutido pelos personagens do filme? A mídia passa na TV, os jornalistas ficam entrevistando cientistas, ou os jornalistas entrevistam o governo? Qual que é a pressão dessa sociedade em cima desses cientistas? Realmente a informação é verdadeira, ou tem também um pouco de fake news nessa divulgação desses conhecimentos relacionados à ciência? Então, eles são saberes populares, científicos. E aqui também dá para discutir o efeito da ciência sobre essa tecnologia. Ou seja, como que a produção desses novos conhecimentos científicos estão estimulando no filme essas mudanças tecnológicas? Qual é o efeito da ciência sobre a sociedade que é abordada ali naquela trama? Ou seja, o desenvolvimento de teorias científicas está influenciando o pensamento dessas pessoas e solucionando esses problemas? Esse problema pode ser aquela problemática do filme, que a gente citou anteriormente, ou o problema ali da trama mesmo. Aqui, em relação à tecnologia, esse enfoque vai ser relacionado... Eu coloquei várias perguntas para nortear isso também. Então, qual tecnologia está relacionada àquele tema social? Qual é o efeito dessa tecnologia sobre a sociedade? Essa tecnologia, ela vai estar disponível a um grupo restrito, ou está disponível para todo mundo, por exemplo, daquela sociedade, daquele estado, daquela cidade, daquele país? E como que essa tecnologia está influenciando o estilo de vida daquelas pessoas? Então, pode ser, eu coloquei até animal, humano, vegetal, depende a sociedade ali que está retratada. Então, qual é o efeito dessa tecnologia sobre a ciência? E como que essa tecnologia está sendo disponibilizada? Ela está limitando ou está ampliando o progresso científico e social? E se todo mundo está conseguindo acompanhar esse progresso, né? E, por fim, a sociedade. Então, qual que é o efeito da sociedade sobre a ciência? Será que as pessoas elas vão estar cobrando dos governantes, dos cientistas, exercendo alguma pressão sobre para influenciar, para aumentar, para acelerar essa certa pesquisa científica? E qual seria o efeito da sociedade sobre a tecnologia? Então, aqui seria, está existindo pressão nesses órgãos públicos, nessas empresas privadas, para resolver esse problema e para promover essas mudanças tecnológicas? E, por fim, o julgamento de valor da melhor solução. No final do filme, da trama, quais soluções que foram apresentadas, encontradas para resolver esse problema? Como que foi que teve esse desfecho do filme? Você julga que foi a melhor solução para aquela sociedade? E dá para discutir através de um olhar social, econômico, ambiental, político, ético, né? Eu não acho certo, eu não concordo. Então, aqui você consegue discutir se alguém teve prejuízo
nessa solução, nessa resolução do problema apresentado. E fazer considerações atitudinais e de mudança de valores. Então, qual que é a mensagem principal da obra? Que conceitos, que valores culturais, ideológicos a gente consegue aprender depois de assistir esse filme? O que a gente aprendeu com esse filme? E o principal, quais atitudes que a gente pode mudar para melhorar a nossa vida na nossa sociedade? Que é um dos objetivos do Enfoque CTS, ter essa mudança de valores e de atitudes. Aqui a gente consegue ter esse conhecimento e se posicionar a favor ou contra esse desenvolvimento científico e tecnológico de uma forma mais crítica e reflexiva. E isso vai gerar atitudes na sociedade, principalmente para melhorar o seu dia a dia. Então, eu vou enviar para vocês essa ficha para preencher no formato Word. Então, seria isso, gente. No próximo encontro, a gente queria estar discutindo com vocês esse preenchimento dessa ficha com o filme Contágio. Vocês querem conversar, fazer alguma pergunta? Às vezes eu passei rápido, não ficou claro. Quer comentar um pouquinho, professor Nelson? Oi, Thaís. Eu queria fazer um comentário aqui interessante, a forma como na ficha da Thaís está. Alguém está pedindo para colocar. Thaís, dá uma olhadinha ali, eu não consegui ler rapidamente, está pedindo para colocar o endereço do site, eu não entendi qual site que é. Mas como a ficha conduz à questão do enfoque CTS, eu acho que fica muito claro, né? Ele é uma maneira muito tranquila de você poder fazer essa análise, de perceber o enfoque CTS. E lógico, a gente está falando de um filme específico, mas a gente aí tem muitos filmes, por exemplo, como Contágio, depois tem um filme de 1995 que se chama Epidemia, também que é um filme bem interessante, até quando você analisa o cartaz dos dois filmes, né, para dizer como que essa mídia, por exemplo, a pandemia, ela já revela no cartaz como que o vírus é transmitido, por exemplo. Mas, então, essas informações que a Thaís coloca no preenchimento da condução da ficha a partir de perguntas, ela conduz vocês de maneira muito fácil para essas questões. E você pode trazer isso para outros filmes, não só filmes como Contágio, como Epidemia, mas outros filmes que trabalham no enfoque CTS, né? Porque o enfoque CTS ele vai trabalhar com os impactos socioambientais, então, por exemplo, do desmatamento, como que ele está acontecendo, o que né, a gente estava até falando semana passada, na semana, o site sobre informações sobre o cinema, é o IMDB, acho que é esse. Isso aí, ó, a Marina colocou para gente. É esse, imdb.com. Isso aí, Marina, obrigado. Então isso é importante. Outra coisa, assim, também muito interessante na questão do filme. Vocês que estudam, o pessoal da área de da ciência, tem um filme sobre Madame Curie, que é dos anos 40, e tem um filme Madame Curie que é agora de 2015, 17, mais ou menos, eu não lembro bem. São filmes, quando você vai trabalhar, que é muito interessante assistir as duas versões, para pensar o tipo de filme que se produzia na década de 40 e o cinema contemporâneo. Aquilo que se era permitido, aquilo que se descobriu depois, são coisas interessantes. Você pega, por exemplo, Guerra dos Mundos, né, você pega a versão de 53, você pega a versão de 2012, por exemplo,
também a gente vai perceber a concepção de ciência, a questão do cientista que lá nos anos 50 ele resolvia tudo. E aí no filme do Spielberg a figura dele nem aparece. As relações com a igreja, o papel da mulher. Então isso é muito importante quando você tem condições, né, de fazer, porque isso muitas vezes é um trabalho só para o professor, que você nem vai levar para a sala de aula, mas você vai para a sala de aula com um domínio completo sobre a obra, porque o que a gente não pode esquecer é tratar o cinema como uma obra de arte. E como, enquanto obra de arte, enquanto linguagem, ele tem que ser tratado, ele tem que ser pesquisado no seu todo, na sua essência mesmo de linguagem, tá? Então, aí também agora fica, se vocês quiserem, durante a semana, perguntar, compartilhar alguma cena do filme, discutir. Eu acho que essa semana é uma semana, assim, não é, Thaís? Bem interessante para a gente trocar, como dizer, trocar figurinhas, né, sobre o filme e já podendo adiantar algumas coisas para a semana que vem a gente ter uma semana bem produtiva, um encontro bem produtivo, tá bom? Fico à disposição também alguma pergunta, alguma coisa que quiserem, podem inclusive fazer até lá no meu WhatsApp, podem até fazer no pessoal se quiserem, às vezes a gente quer fazer uma pergunta que fica meio encabulado, não quer compartilhar em grupo, sintam-se à vontade, tá bom? Obrigado, Thaís. Então, a Dayara perguntou se essa análise pode ser individual ou em grupo. E a gente entende, né, que é uma atividade que vai envolver um certo tempo de vocês e que a gente tem outras coisas para fazer da vida, né, no trabalho e nos estudos. Então, se vocês acharem mais fácil, pode fazer em grupo. E o ideal é que a gente consiga discutir no próximo encontro a nossa interpretação sobre esse filme, né? O que chamou mais atenção e tudo mais. Então, essa ficha é só para orientar essas discussões do nosso próximo encontro. Então, como é uma semana, às vezes tem pouco tempo e a correria da vida não deixa, pode ser em grupo, então, tranquilo. E a gente discute seria a discussão no próximo encontro desse filme. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Thaís, no começo você falou sobre a gente comentar sobre alguma cena, alguns elementos que tem na cena e tudo mais. A gente pode escolher uma cena ou tem que comentar de várias cenas do filme? Então, se vocês escolherem a cena, podem discutir essa cena que mais chamou a atenção de vocês no filme. E se quiserem tirar os prints, aqueles frames do filme, falar. E aí você coloca o tempo, o segundo, por exemplo, se o filme vai ter 2 horas, e falar, essa cena ela tá nos 10 minutos de duração do filme, ou em 1 hora e meia aparece essa cena. Só anota o tempo em que vocês vão discutir essa cena para a gente conseguir acompanhar depois, tá? Eu acho que o frame é bem legal, porque o frame a gente consegue trabalhar com a imagem congelada, né, ali, o frame é um fragmento, e dá para a gente explorar bem a imagem, porque mesmo o cinema ele é a imagem em movimento, mas na análise é o frame que nos ajuda, porque aí você consegue descrever, né? Tanto é que quem olhou lá, por exemplo, a minha tese, acho que o trabalho da Thaís também vai ser assim, vai ver que tem os frames lá, né, que auxiliam muito para isso. Então, seria bacana até para a gente conseguir visualizar durante essa discussão, se vocês conseguirem trazer esses frames, esses prints do filme, e naquele intervalo de tempo, né? Então, a gente consegue direcionar essa análise nessa imagem que vai estar, tipo, parada ali, congeladinha. É mais fácil para fazer essa análise, tanto do personagem, do posicionamento da câmera, da luz, do que está sendo destacado naquela cena. Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal, sobre o filme? Não tem DVD? Ah, é do Pastor. Achei que era o do. Esse filme Contágio, vocês tiveram acesso? Eu disponibilizei no Drive.
tá? Ele tá baixado lá no Drive para vocês assistirem. Todos, se vocês não conseguirem, me mandem e-mail que eu posto para vocês novamente, tá? E a ficha lá no Drive, ela tá em Word, então dá para preencher, tá? Não precisa ficar sofrendo com a ficha. Ou também pode, se não quiser utilizar a ficha, achou difícil, pode fazer uma análise, uma discussão à parte, pessoal mesmo. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Comentário? O Marcelo levantou a mão? Pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Só uma questão interessante, esse filme de Pasteur que eu coloquei aí no chat de reunião, se não me falha a memória, ele está disponível na íntegra no YouTube. Só não me recordo se ele está legendado em língua portuguesa. É um filme em preto e branco? Sim, ele é preto e branco, tá? Da década de 30. Ele é de Se não, 1936. de 36, né, professor Nelson? Isso. Perfeito. E ele E foi veja, recebeu 3 estatuetas na isso oportunidade. mesmo. E o que é legal que o Marcelo falou, esses filmes antigos, né? Porque também existe uma legislação sobre isso. Filmes com mais de 70 anos, como é o caso desse filme que ele citou, a Madame Courrier, que eu citei também, são filmes que já são de domínio público. Então você pode usar. Eles são filmes que já não estão mais, eles já não têm mais a geração de direitos autorais, eles já estão já são de domínio público como obra de arte. Aí você consegue acessar, tá? Eu mandei ali no YouTube esse filme inteiro. Ele tem legenda, tem uma legendinha assim, em português. Dá pra assistir. Bem bacana. Mais alguma coisa, pessoal? Qualquer dúvida, então, se entre em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente se vê terça-feira. Eu mando o link para vocês certinho. Eu vou até mandar o filme e a ficha para vocês no e-mail para facilitar essa análise. Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Queria agradecer a presença de todos nessa noite. E a gente vai finalizando o nosso segundo encontro. E a gente se vê terça-feira que vem na finalização da oficina. Boa noite, obrigada a todos. Pessoal, boa noite, um grande abraço para vocês. Tenham uma feliz Páscoa, né? Nós vamos ter a Páscoa aí antes do nosso encontro. Um grande abraço. Eu que agradeço a presença de vocês. Até terça.